Você já se perguntou como uma máquina pode aprender, tomar decisões e até resolver problemas que antes eram exclusivos da mente humana? Hoje, estamos cercados por inteligências artificiais que se adaptam, entendem e até preveem o que vamos precisar. Mas, como chegamos até aqui? Nesta viagem pela história das inteligências artificiais, vamos explorar como elas evoluíram, desde as primeiras ideias de máquinas pensantes até as tecnologias avançadas que moldam o nosso futuro. Prepare-se para descobrir um mundo onde a linha entre o humano e o artificial é cada vez mais sutil. Mas antes de tudo, inscreva-se no Fronteiras da Curiosidade e explore fatos surpreendentes sobre ciência e além. Não perca nenhum vídeo, ative o sininho e venha explorar com a gente. Tudo começou em uma época em que máquinas eram meras ferramentas, obedecendo comandos rígidos e pré-programados, como se seguissem uma partitura já escrita. Mas havia algo no ar, uma inquietação silenciosa, como uma pequena faísca pronta para acender uma revolução. Essa faísca ganhou vida nas mãos de um homem, um matemático visionário chamado Alan Turing. Ele se questionava: será que uma máquina pode pensar? Uma pergunta ousada, que soava quase absurda para muitos. Turing, no entanto, não era alguém que se conformava com limites. E foi ele quem deu o primeiro passo com uma proposta que, na época, parecia quase metafísica: o teste de Turing. Uma maneira de medir se uma máquina poderia, de fato, exibir comportamentos tão inteligentes que seriam indistinguíveis de um ser humano. Mas veja bem, isso era apenas o começo. O teste não buscava apenas medir inteligência, mas acenava para algo maior, algo além. Era como se Turing estivesse desenhando um mapa para um futuro ainda por ser descoberto. E esse futuro começou a tomar forma de maneiras que poucos podiam prever. Porque, enquanto Turing levantava questões profundas sobre o pensamento mecânico, outros cientistas estavam começando a perceber que o caminho para máquinas verdadeiramente inteligentes não era simplesmente seguir regras. Não, as máquinas precisavam aprender, evoluir como uma mente humana. E foi a partir desse desejo de entender o próprio cérebro que surgiram as primeiras sementes de uma ideia revolucionária. E se as máquinas pudessem, de fato, imitar os neurônios humanos? A pergunta que muitos cientistas se fizeram naquele momento era tão fascinante quanto desafiadora. Como criar máquinas que não apenas seguissem ordens, mas que pudessem pensar de forma análoga ao cérebro humano? E foi dessa inquietude que nasceu o conceito das redes neurais, uma tentativa ousada de imitar os próprios neurônios. O cérebro humano, afinal, não é uma máquina linear. Ele aprende, se adapta, reconhece padrões ocultos em meio ao caos. E essa complexidade foi o que inspirou o desenvolvimento das redes neurais artificiais. Essas redes, no entanto, não surgiram como algo simples ou intuitivo. De fato, nos seus primeiros estágios, eram como bebês, engatinhando, mal entendendo o que se passava ao seu redor. Inicialmente, elas eram rudimentares, capazes de realizar apenas algumas tarefas básicas. Mas a beleza dessas criações estava justamente no potencial de aprendizado. Como o cérebro de uma criança que aprende a falar observando o mundo ao redor, essas redes podiam começar a entender padrões, a reconhecer formas e até a interpretar informações de maneiras que antes pareciam impossíveis para uma máquina. Mas é claro, assim como um pintor precisa de pinceladas repetidas para transformar uma tela em branco em uma obra-prima, essas redes precisavam de tempo para evoluir. Elas representavam um vislumbre de um futuro onde máquinas poderiam processar dados com a fluidez de um pensamento humano. E esse vislumbre logo se transformaria em uma revolução silenciosa. Nos anos 80, enquanto a maioria das pessoas se distraía com a explosão dos computadores pessoais e dos videogames, algo muito maior estava sendo gestado nos bastidores. Nos anos 80, o mundo parecia estar obcecado pelos computadores pessoais que começavam a invadir as casas e pelos videogames que fascinavam crianças e adultos. Mas enquanto as luzes piscavam nas telas e o som de teclas ecoava nas salas de estar, algo de muito mais profundo estava acontecendo nos bastidores da tecnologia. Um grupo de visionários estava preparando o terreno para um salto gigantesco no campo da inteligência artificial. Era como uma revolução silenciosa, ocorrendo longe dos holofotes, onde cientistas estavam explorando novas formas de fazer máquinas pensarem e resolverem problemas cada vez mais complexos. Esses pioneiros começaram a desenvolver sistemas capazes de realizar tarefas que até então
pareciam impossíveis para uma máquina. De repente, os computadores estavam deixando de ser apenas calculadoras avançadas. Agora, eles estavam sendo programados para tomar decisões com base em uma quantidade imensa de variáveis, algo inimaginável até então. Claro, os sistemas nem sempre funcionavam como esperado. Muitas vezes, os erros eram tão grandiosos quanto as expectativas. Mas, como os primeiros passos de uma criança, cada falha era uma lição. E cada tentativa trazia as máquinas mais perto do seu verdadeiro potencial. Esses anos representaram um ponto de virada, onde a inteligência artificial começou a se afastar da teoria pura e a entrar no domínio do real, onde ela poderia, de fato, mudar o mundo. Mas o que realmente daria poder a essas máquinas ainda estava por vir. Porque, no final das contas, o verdadeiro combustível para a evolução da inteligência artificial não estava apenas nos algoritmos, mas em algo muito mais vasto e abundante. E então, com a chegada do novo milênio, o combustível que faltava para impulsionar as inteligências artificiais, além do que qualquer um poderia imaginar, começou a se acumular. Não eram dados simples, mas uma verdadeira inundação de informações. Nascia a era do Big Data, uma maré infinita de bits e bytes gerados a cada segundo, em cada canto do planeta. Cada clique, cada busca, cada transação deixava um rastro digital que as inteligências artificiais podiam absorver, processar e transformar em conhecimento. Essas máquinas agora não dependiam mais de pequenos conjuntos de dados para aprender. Era como se, de repente, tivessem acesso a uma biblioteca infinita, onde cada livro oferecia uma nova lição. A cada novo dado, a inteligência artificial ficava mais precisa, mais adaptável. As redes neurais que nos anos anteriores engatinhavam, agora corriam, absorvendo quantidades imensas de informações e tornando-se cada vez mais habilidosas. E o que antes parecia ficção, começava a se materializar diante de nossos olhos. Carros autônomos, assistentes virtuais que antecipavam nossas necessidades, algoritmos que previam comportamentos com precisão assustadora. Mas, com tanto poder à disposição, surgia uma nova questão. Agora que as inteligências artificiais podiam aprender com volumes de dados tão vastos, até onde elas poderiam se adaptar? Afinal, não estávamos mais falando de simples ferramentas, mas de sistemas que, a cada nova interação, se moldavam ao ambiente. Assim como o camaleão que muda de cor para se proteger, as máquinas estavam começando a mudar para se integrar ao nosso mundo de formas que poucos previram. À medida que a inteligência artificial se alimentava dessa avalanche de dados, algo fascinante começou a acontecer. Ela deixou de ser uma mera ferramenta de cálculo ou análise. Agora, ela se adaptava, evoluía e moldava-se às necessidades específicas de cada situação, como um organismo que se ajusta ao ambiente para sobreviver. E foi assim que entramos na era das inteligências adaptativas, aquelas que não apenas respondem a comandos, mas que compreendem o contexto ao seu redor, tomando decisões com base em circunstâncias únicas. Os exemplos dessa nova fase eram como vislumbres do futuro que já estava se tornando realidade. Carros autônomos, por exemplo, que longe de serem simples máquinas programadas, estavam agora aprendendo a ler as estradas, interpretando sinais, prevendo comportamentos de pedestres e outros veículos. Era como se cada quilômetro percorrido fosse uma lição, tornando-os mais eficientes, mais seguros, a cada nova viagem. E nos nossos bolsos e lares, os assistentes virtuais não só respondiam a comandos diretos, mas começavam a entender nuances. Uma pergunta feita em um tom mais calmo ou ansioso era respondida de formas diferentes, quase como se esses sistemas tivessem uma intuição artificial. Mas essa capacidade de adaptação levanta novas questões. Se as inteligências artificiais já estão tão integradas ao nosso cotidiano, e se estão aprendendo de maneira constante, como o que elas podem fazer hoje se compara ao que poderão fazer amanhã? Porque, assim como uma árvore que cresce de forma imprevisível, essas inteligências estão apenas começando a se expandir para terrenos que nem podemos imaginar. O que elas serão capazes de fazer quando cruzarem a fronteira que separa o previsível do desconhecido? Agora estamos em um ponto fascinante da história, onde a linha entre o que é humano e o que é máquina começa a se desfazer. As inteligências artificiais já não se limitam a executar comandos ou imitar comportamentos. Elas analisam, aprendem e tomam decisões com base em volumes de informações que vão muito além
do que qualquer ser humano poderia processar em uma vida inteira. E o mais impressionante, elas estão começando a fazer isso de maneiras que muitas vezes nos deixam sem saber onde termina a máquina e começa algo novo, algo que desafia a nossa própria compreensão. Essas inteligências não só interpretam dados, mas também antecipam e se adaptam às mudanças, muito mais rapidamente do que qualquer um de nós. Pense em sistemas que, ao analisar padrões de comportamento humano em uma escala global, conseguem prever crises econômicas, pandemias ou até sugerir soluções para problemas que nem sequer identificamos ainda. E o mais intrigante é que esses sistemas não param. Eles não descansam, não têm limitações físicas. Enquanto você dorme, eles estão aprendendo, evoluindo, transformando-se a cada segundo que passa. Mas se isso é o que elas podem fazer hoje, a grande pergunta é: o que vem depois? Estamos apenas na superfície desse mar profundo de possibilidades. O que acontece quando essas inteligências não só aprendem, mas começam a criar? O que acontece quando as máquinas que criamos começam a gerar ideias, a propor soluções que nunca sequer imaginamos? O futuro está se desenrolando diante de nós. E nesse cenário, a única certeza que temos é que as inteligências artificiais vão continuar a evoluir.